Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, ele era promotor de movimentos sindicais, de ajuda mútua, movimentos pacifistas. Ele era simultaneamente tanto adversário da propriedade privada, quanto também adversário do comunismo, né? Suas obras mais conhecidas, elas são O que é Propriedade, que foi publicada em 1840. Em 1843, ele publicou A Criação da Ordem na Humanidade. Em 1846, ele publicou O Sistema das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria. E em 1858, ele publicou os 3 volumes de A Justiça na Revolução e na Igreja. Pois é, essas são as obras que ele publicou. Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre a primeira obra, que é exatamente O que é Propriedade, que é a que causou inclusive mais polêmica, né? Proudhon, ele vê que a economia burguesa, ela tem como fundamento a propriedade privada. A gente sabe disso, né? O liberalismo está aí para provar. Mas o que é a propriedade? Proudhon, ele vai dizer que a propriedade é furto. Ele dá essa resposta impactante. Essa resposta vai chamar a atenção até do burguês mais tranquilo para a questão social, né? Não que você fala, opa, você é rico porque você está furtando. Opa, o que você está dizendo? Por que ele vai dizer que a propriedade é o furto? Porque, segundo Proudhon, o capitalista, ele não remunera o operário com todo o valor do seu trabalho, né? Porque a força coletiva, resultante da força de muitos trabalhadores organizados, fornece uma produtividade muito mais alta do que aquela que se obteria na soma de simples trabalhos individuais. Então você coloca várias pessoas trabalhando, então você tem uma sinergia, a gente poderia dizer assim, né? Ele não usa essa palavra, né? Mas talvez não existe. A ideia de várias pessoas trabalhando gera um rendimento muito maior e esse capitalista ele se apropria desse valor. Então é nesse sentido que a propriedade é furto. O capitalista ele se apropria do valor do trabalho coletivo e a partir daí se cria a contradição fundamental entre o capital e o trabalho. Uma contradição que vai levar o capitalista não só a se apropriar do trabalho do operário, mas também de sua própria existência. Como a gente sabe, né, a vida do ser humano está ali empregada no seu produto do trabalho. Não é isso? Proudhon, na verdade, ele não é contrário à propriedade, não. É importante a gente ressaltar isso, né? Ele não é contrário à propriedade enquanto tal, mas somente a propriedade que assegura a renda sem trabalho. Imagine ele no mundo atual, né, que tem tanta especulação financeira, né? A propriedade ela se justifica unicamente como condição de liberdade, mas quando está organizada de modo a tornar livres todos, e não uns poucos, os capitalistas, né, em troca da escravidão de muitos, os trabalhadores. Porque se isso acontecer, a propriedade sim é furto, segundo ele. Somente o trabalho é produtivo, e o operário pode certamente se apropriar do fruto do seu trabalho, segundo ele. Mas isso é a posse e não a propriedade privada capitalista, que dá renda sem trabalho e escraviza muitos em favor de poucos. Então esse que é o questionamento dele, é um questionamento em relação à propriedade. A gente vai perceber que, na verdade, ele não é a favor do comunismo, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele vai estabelecer uma ideia de justiça com uma lei do progresso social. Como é que seria essa ideia de justiça segundo Proudhon? Olha, a ordem social econômica burguesa, né, ela estava errada, mas devia ser mudada, né? Já naquela época ele já pensava assim. Mas que rumo que vai tomar, já que ele não é a favor do comunismo? A gente sabe que ele vai descartar logo a hipótese comunista, que sujeita a pessoa à sociedade, né? Por que ele vai descartar isso? Proudhon ele vai achar que o comunismo é uma religião intolerante orientada para a ditadura. Muita gente hoje concordaria com ele, né? Diferentemente dos comunistas, ele prefere fazer uma crítica à propriedade privada, mas uma crítica, sim, de modo a colocá-la de forma relativa. Não querer exterminar a propriedade privada de uma vez por todas, implantar o socialismo, o comunismo, etc. Não é nada disso. Se na hipótese comunista, não aceita a hipótese comunista, né? A proposta individualista também não é adequada para ele, né? Não é adequada por quê? Porque é ilusório o desenvolvimento sem limites da liberdade dos indivíduos. Então ele não é a favor do liberalismo, ele acha que esse desenvolvimento sem limites não tem sentido. Então, Proudhon ele vai propor uma nova ordem social baseada na justiça. E na obra A Justiça na Revolução e na Igreja, ele vai definir a justiça como, olha, a justiça é o respeito experimentado espontaneamente e reciprocamente garantido pela dignidade humana em qualquer circunstância em que esteja envolvida. Qualquer que seja o risco, a que se expõe a sua defesa. A justiça é a lei do progresso,
ela não pode ser só ideia, mas deve ser a força ativa do indivíduo e da vida associada. Deve valer como a primeira e última palavra do destino humano e coletivo, a sanção inicial e final de nossa bem-aventurança. Então, para a gente ver que Proudhon, ele vai rejeitar aquela concepção da justiça que a gente via, por exemplo, na Idade Média, né, de uma justiça imposta ao homem, a partir de fora por Deus, né? Essa justiça da revelação, a qual Proudhon vai se contrapor, né, a justiça, ele vai colocar um novo tipo de justiça, a justiça da revolução, ou seja, aquela imanente na consciência e na história humana. Para Proudhon, a justiça ela é imanente e progressiva. Por isso também ele vai fazer uma crítica ao coletivismo e ao comunismo, como eu disse anteriormente. É precisamente através da ideia de justiça que Proudhon vai criticar qualquer solução coletivista do problema econômico. Por quê? Se todos os meios de produção são colocados nas mãos do Estado, então a liberdade dos indivíduos é limitada até o ponto de sufocá-la, aumentando de novo a desigualdade social e não vai diminuir. Então ele questiona exatamente isso. Ele acha que se a gente fizer isso, fizer de acordo com o comunismo, a gente vai, na verdade, causar mais impacto na questão da desigualdade social. A ideia de Proudhon é de que o comunismo nunca poderá respeitar a dignidade da pessoa e os valores da família. O comunismo não elimina os males da propriedade privada, mas, muito mais, os leva à exasperação no comunismo. O Estado torna-se o proprietário não só dos bens materiais, mas também dos cidadãos. Hoje a gente viu aí no Mais Médicos como que houve questionamentos em relação a isso, né? O comunismo ele pretende nacionalizar não só as indústrias, mas também a vida dos homens. Ele é o anúncio do estado de caserna e do despotismo policialesco. Ao contrário, para Proudhon, não é isso que é ideal para ele, né? Trata-se de reorganizar a economia, fazendo com que os trabalhadores se tornem proprietários dos meios de produção e, portanto, tenham a possibilidade de autogerir o processo produtivo. Desse modo, o tecido econômico da sociedade passa a se constituir como pluralidade de centros produtores que se equilibram mutuamente. Então, essa que é a ideia dele. Muito bonito no papel, gente, mas a gente vai ver depois, posteriormente, as críticas que Marx vai fazer a essa questão da concepção, mesmo porque ele ainda vai conservar a ideia de propriedade privada, né, que é uma crítica tão ferrenha do marxismo. Então, pessoal, por hoje é só essa rápida aula sobre Proudhon, para a gente poder depois entrar na crítica que Marx vai fazer também a ele. Obrigado pela atenção, até a próxima aula.